Bom dia, galera. Seja bem-vindo ao canal Só no Lucro. Eu sou o F2M trazendo mais um conteúdo para vocês, né? E no vídeo de hoje aí um trimestre de abertura aí de WDO, que é o dólar e índice, a partir de 30 mini contratos. Só um instantinho, deixa eu só me ajeitar aqui, a gente já começa, beleza? Contamos aí mais um dia, né? Segunda-feira, depois aquele loss que a gente tomou na sexta. Mas vamos dar uma olhada no dólar aqui. O dólar ele rompeu esse fundo, né? A gente considera o rompimento quando fecha abaixo do fundo anterior, né? Ou o topo anterior. O rompimento é só quando fecha fora daquela linha. Eu considero violou aqui já é rompimento, porque em algum tempo gráfico ele. Espera só um instantinho, peraí. Porque teve algum tempo gráfico, o que acontece? Que ele rompeu aqui, ó. Se pegar um tempo gráfico menor aí de, sei lá, de 1 minuto, 5 minutos, ele rompeu aqui, ó. Ele fechou abaixo desse ponto aqui. Por isso que eu considero aqui, toda vez que viola, um rompimento. Ele pegou segurou aqui na média, né? Tomou uma força aí, tomou coragem e começou a vir para baixo. Talvez a gente tenha um movimentinho de queda aí nos próximos dias. Talvez, né? Vamos dar uma olhada no Ibov. O Ibov ainda não rompeu aqui ainda. Aí vamos ver. Porque ele bateu o alvo aqui, mas tá devendo aí uma retração, né? Umas operações pra você. Bom dia, Gráfico Zero, beleza? Ô, cara, brigadão, ótimas operações pra você também. Não consegue ver o cursor do mouse? Pera aí, só um minuto. Deixa eu olhar isso aqui, pera aí. Hoje eu fui começar a live e já tava com problema, não sei o que que foi, até atrasei um pouco. Cara, que isso, não dá pra ver mesmo não. Pera só um minuto. Deixa, eu vou interromper o OBS aqui e liberar de novo. Só um instante, por favor. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Só um instante, galera. E realmente não tá vendo mesmo não. Só um minutinho, pera aí.
Olha, bom dia, galera. Consegui resolver aqui. Ó, em cima da hora. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, Elisa. Ah, não, você tava sem som porque eu tava resolvendo o problema do cursor aqui que não tava aparecendo. Mas já estamos de volta e vamos começar aí. Chegou em cima da hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente não conseguiu, foi. Lá. Hoje nós vamos de índice, viu, galera? A gente vai de índice. Porque como a gente fechou negativo aqui, ó. Relatório de performance. Trimestral. Aqui, ó. Como fechou negativo aqui, o saldo vai perder somente índice. Tá? Ó, já abriu. Vamos comprar aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Opa. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que eu fiz no final de semana, galera? Eu mudei um pouco essas ordens aqui, ó. Eu comecei a fazer isso aqui, ó. Colocá-las um pouco mais espaçadas. E colocar 11 ordens de 1, 5 de 2. Espera aí, uns 5 minutos. Espera aí que já vai fechar ali o... Então vamos lá. O que eu tava falando? Deixa eu tirar as ordens aqui. Eu coloquei 11 ordens com um contrato cada, 5 ordens com 2 contratos cada e 3 ordens com 3 contratos, dando um total de 30 contratos. Eu ia explicar isso aqui, só que não deu tempo agora de manhã, né? Porque deu problema do cursor aí. Mas me estou estudando 2 indicadores para ajudar nesse operacional: afastamento médio e pullback finder. Ah, sim. Ué, a vela tá vermelha. O gráfico zero, ela tá vermelha pelo seguinte, cara, porque a configuração minha aqui é que ele só fica verde se ele fechar acima do fechamento da candle anterior, que é essa aqui, ó. Então se ele fechar acima desse topo aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Se ele fechar acima desse topo aqui, dessa candle aqui, ó. Aí ela fica verde, tá vendo, ó? Deixa eu só dar uma olhada aqui que vai dar, parece que tá dando mais uma... Dá uma venda pra gente aqui, pera aí. Não, 5 minutos tá ruim ainda. O 15 também não tá tão bom ainda. Então a primeira candle do dia costuma ser de outra cor, entendeu? Aquela tava nos 5 minutos, né? Aqui, ó. Por isso que na hora que eu fui fazer a configuração deu isso aí, eu acabei deixando. Então o que eu tava explicando ali que eu fiz no final de semana, que eu passei o fim de semana inteiro fazendo replays, cara, tem que reverter isso aí, entendeu? E não pode fechar o mês negativo não, apesar de que é o trimestre, né? A gente tem que fechar no positivo. Então eu passei assim o final de semana inteiro estudando, criando alguma outra coisa. Eu fiz isso aí que acabou funcionando, dá menos lucro, porém garante um pouco mais, sabe? Porque quando você pega ali, chega ali depois dos 11, das 11 ordens, ele começa a pegar uma ordem com 2 contratos, o ponto de entrada avança mais, entendeu? E automaticamente para poder distribuir naquele mesmo intervalo que a gente tinha antes, a gente tem que aumentar um pouco a distância entre elas. E o índice ele paga um pouco menos também do que dólar, né? Então, funcionou bem no final de semana. Olha, a gente já vai pensar em começar a vender isso aí. Desde o anterior tinha fechado positivo. Cara, a do mês passado, lá do mensal, sim, fechou positivo.
Mas essa aqui a gente tá no ficou tomamos um loss sexta-feira, né, teve uma ganânciazinha aí na live de sexta-feira, e acabou fez um parcial, eu acabei querendo deixar avançar um pouco mais pelo fato de ter feito a parcial sem querer, né, foi intencional, não foi intencional, né, não foi intencional a parcial e acabou dando um loss, que levou boa parte do do capital, né. Aí com isso o que eu fiz? Eu volto de novo pro backtest, né, pro replay. Porque o replay, cara, é o jeito que ensina, né, cara. Ver onde é que tá errado, onde é que não tá, onde é que você busca. Passei o fim de semana inteiro, cara, sábado e domingo, em cima disso aqui. Só parei porque no domingo que eu fui almoçar na casa da minha mãe. Aí foi onde que eu estava fora do gráfico. Fora isso, eu passei o tempo todo no gráfico, testando várias coisas. E assim, aquele movimento ali de candles pequenas continua ali sem ter o que fazer mesmo. Não tem muito o que fazer quando começa que ele dá aquela esticada e fica aquelas candlezinhas pequenininhas. Então, assim, quando tiver aquilo ali é aceitar que já vai tomar um loss e procurar o menor loss possível, né. Menor loss que o psicológico aceitar. Aí, por enquanto nada a fazer, tá em cima das médias. Agora o que eu estava analisando, meu maior problema hoje, sabe, eu ter que sair pra trabalhar, sabe. É chegando próximo das 10 horas, começa o psicológico, a pressionar, pressionar, pressionar. Essa semana passada estava, assim, com muito serviço, sabe, ter que sair da operação, você começa a ficar cego, e aí eu não tenho um tempo só pra ficar o dia todo aqui, né, disponível. Isso também eu acho que pesa um pouco, vai dando um horário aí. Hoje, por exemplo, eu vou ter que sair, meu carro furou o pneu, eu tenho que passar no borracheiro antes de com prego no pneu, tem que passar no borracheiro antes de trabalhar. Então, assim, já tem, assim, um certo peso. Ah, ganhamos uma mixaria? Ganhamos um pouquinho hoje, ó. Vamos no relatório enquanto a gente espera? Então, nosso trimestral agora, que a gente com esse ganho novo agora, a gente tá assim, ó. Mas a gente tá, olha pra você, negativo aqui, ó, mas a gente fez 19 operações, com 16 vencedoras e 3 perdedoras. O que que tá dando errado aqui nesse operacional? É eu gerir esse loss aqui, ó, né, conseguir administrar isso daqui, né. Então talvez, assim, o índice, às vezes, a gente começa a fazer uma boa sequência de índice, que paga menos um pouco, mas às vezes é melhor, por enquanto, do que dólar, mas a gente vai tentar fazer os 2. No de hoje, a gente tá em positivo, a operação durou 57 segundos, menos de um minuto. E eu fico pensando assim, se eu tivesse operando hoje uma conta real, por exemplo, e esse valor aqui, por exemplo, dava para poder pagar as contas. Se eu tirasse isso aqui todos os dias, ó, dá para poder começar a pagar as contas até começar a dar uma alavancada melhor.
Você imagina em 179, você imagina aí na faixa de uns R$ 200 por dia. R$ 1.000 por semana. Pagar as contas já é uma coisa bacana. Às vezes quem tem um nível de vida um pouco melhor, né, às vezes precisa um pouco mais do que isso. Ó, deve dar uma comprinha aí, só que no 15 minutos ainda tá ruim. Olha lá no 15, tá em cima da média ainda, ó. Perdeu. No 5, olha lá. O 5 tá legalzinho. Esse legalzinho do 5 aí é complicado, apesar de que 9h10 é um horário que não é ruim. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma operação aí antes das 9h30. Agora é só esperar um pouquinho, né, não tem muito o que fazer não. Aí se ele fizer uma puxada pra baixo aí agora, ele vai fazer esse pullback, ou se ele vai voltar na média de 9 de 1 minuto e dar uma esticada pra baixo. Aí talvez a gente faça uma operaçãozinha. E se ele não tocar lá, dar esticada pra baixo aí agora, melhor ainda. Na semana passada eu tava até pensando em talvez pegar uma mesa proprietária, mas eu dei uma olhada rápida, né, eu ia pesquisar isso no final de semana, mas como eu passei o final de semana inteiro aí estudando um pouco, estudando, porque, sabe, eu gosto de day trade, gosto muito. Então, assim, ficar no negativo, cara, mesmo sendo gráfico simulador, né, é uma coisa muito ruim, sabe, é um sentimento, assim, muito ruim de derrota, e eu não gosto muito disso não. Então fui digamos assim, pra sala de aula, digamos assim, que é os backtests do final de semana, né. Testei, fiz muito. Testei fazendo parcial, testei banda de Bollinger, testei, eh, as ordens, distanciamento de ordens, uma, outra, espalhar ordens com diferentes valores, e essa aqui, por incrível que pareça, funcionou bem, sabe, distribuir essas ordens, assim, um contrato até 11 ordens, depois 5 contratos com 2 embolei tudo. 11 ordens com um contrato, 5 ordens com 2 contratos e 3 ordens com 3 contratos. Numa distância normal, legal, porque aí quando começa a ficar muito negativo o valor, ele vai puxa o valor, ele volta, ele não deixa muito o ponto de entrada ficar muito para trás. Então, assim, é um pouquinho melhor do que o outro, não é muita diferença não. Quando ele for lá na 9 aí do 1 minuto, vamos ver o que vai fazer agora.
Agora esperar um pouquinho, vamos ver se ele vai dar uma distanciada boa aí. Se ele der uma distanciada boa, às vezes dá um tradezinho bacana pra gente ainda. Mas pelo visto não vai dar não, ele tá diminuindo o tamanho das candles. Tá ganhando força, né? Esperando a média chegar. No 15 minutos tá em cima da média. Vamos dar uma olhada lá no 15 minutos. Vendo? Tá aqui, ó, média e média. Então não tem muito o que fazer. Então essa provavelmente vai ser a nossa única operação do dia. E vamos ver se a gente mantém isso aí, essa consistência aqui, né? De 179 aí, em torno de uns R$ 200 por dia. Ver se a gente fecha positivo essa semana. Pelo menos fechar positivo. Pelo menos 0 a 0 tem que fechar, né? Olha aí, ó, aí já dá uma operaçãozinha, ó. Já fica bom uma compra aqui. Opa! Fica bom uma compra aqui, ó. E aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, não tem pontuação não, tá mais ou menos no olho. 9, 10, 11. Quando você sobe para 2 contratos, você aumenta um pouco a distância entre eles, ó. Pouca coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3. Vamos ver se ele dá uma esticada aí e pega algumas ordens, fica bom. Se não, a gente vai tirar as ordens. Porque senão ele acaba ficando muito perto da média. Vamos ver isso aí, o que ele vai fazer agora. Porque aí já nos 5 minutos já ficou mais ou menos bom, sabe? No 15 nem tanto, mas no 5 não tá bom. A gente já faz aí nos 5 minutos. Ó, pegou uma. Pega pelo menos mais uma, né? Bateu lá e não pegou. R$ 39 vai ser até menos um pouco, vai ser 36. Mas tá bom, paga pelo menos as taxas, né? Então o que eu fico pensando muitas vezes é o seguinte, mesmo que ganhe pouco, o ganhar já tá bom, sabe? Manter sempre positivo. Sem muita ganância, sem muita. Antes de eu começar a fazer as lives, antes de eu começar a vir pro YouTube, esse operacional aqui nos testes, né, que eu fazia, tudo, dava uma média de R$ 1.000 por dia. 1.000, 1.500, 2.000 por dia. Só que é o seguinte, eu ficava aqui simulando o dia todo, né? Eu não ficava simulando só a abertura, igual a gente faz. Mas eu simulo só a abertura porque é o tempo que tem, né? Não consigo fazer mais do que isso. Se eu conseguisse fazer mais do que isso, eu faria. Faria o dia todo. Teve um dia aqui na semana passada, semana retrasada, terça-feira da semana retrasada, a gente ficou o dia todo aqui, a gente tirou 2.500. Então, assim, tenho a live aí tem ser a última terça, amanhã faz 2 semanas. Então, assim,
Não é o operacional que é ruim, o ruim é o operador. Vamos lá nos 5 minutos dar uma olhadinha? Até uma média de 9 períodos. Estamos aí num lugarzinho bom ainda. Essa segurada aí, eu começar a fazer candles pequenas, isso aí é que é o que não é bom. Vamos dar uma olhada aqui o que ele vai fazer aqui. Conforme for, eu vou sair no 0 a 0. Porque começou a ficar ruim assim, fica insistindo, 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 a gente acaba tomando loss, leva todo o lucro embora. É porque apesar de que tem espaço para cair aqui, para poder voltar e tudo, mas no 15 não tá tão legal. Pegou só um contrato. Aí, apesar de que tá vindo aqui, ó. Ó, ajuste VWAP, vou pôr abaixo do ajuste VWAP. Mesmo mesmo a média de 9 períodos dos 5 minutos tá acima disso aqui, eu prefiro estar um pouco mais conservador dessa vez. É um contrato só, pegar esses R$ 7 a mais ou a menos não vai fazer diferença nenhuma, né? Quando eu criei esse canal no YouTube, o objetivo que eu tive foi mostrar um operacional, né, cara, que realmente funcione. Não é que realmente funcione, que funcione de um jeito ou de outro. O que tá faltando aqui nesse operacional? É administrar o loss, né? Na hora que começar a ficar ruim, eu tô vendo que tá ruim, tô vendo que tá ruim, aí entra na torcida e começa a virar torcedor, né? Isso é ruim. Começa aquelas candles pequenas e tal, tá vendo que vai dar problema e insiste ainda assim para poder tomar o loss. Se eu tivesse saído com o loss, na hora que ele tocou a média de 5 lá, que ele fez a parcial no loss de sexta-feira, não teria ficado no negativo. Então agora, nesse momento aí, ó, lá no relatório de performance, ó, tá 600 negativo. Então o que acontece? Por hoje foi só isso aí que foi feito, né? Não vou entrar mais aqui por causa do horário. Eu já tenho que começar a sair, eu tenho que ainda passar no borracheiro para poder colar o pneu. Então o que acontece? É pegar o ensinamento do Loss, que o Loss ele pega o seu nariz que está em pé e joga para baixo. Ele realmente é o como é que fala? É o professor da humildade, né? É o Loss, é o que te ensina a ser humilde, né? E é saber gerir isso aí agora. Agora o que tá faltando é só isso aí, sabe? Porque o operacional, ele realmente ele funciona. O que não funciona é o operador, né? Quem tá operando é que é o grande problema. Então o que acontece? Quando eu fiz o canal no YouTube, porque eu comecei a simular os negócios, muita coisa, fazendo backtest e aí cheguei nesse operacional. Quando eu cheguei, eu falei assim, cara, vou mostrar isso pra galera, porque tem muita gente aí, cara, que fica cobrando pra poder ensinar coisas aí, cara, que realmente não existe, cara, que não funcionam. Vai fazer você perder dinheiro desembolado.
Entendeu? Você pega um operacional aí, ele não vai com certeza ele não vai servir 100% para você, porque o jeito que você vê o gráfico é diferente do jeito que eu vejo, e o jeito que eu vejo é diferente do que o fulano vê, do que o ciclano, ninguém vê de forma igual. Então assim, o meu operacional ele serve para mim, mas a base dele, você pegar e modificar ela, adaptar para você, funciona. Isso assim, a minha intenção é simplesmente fazer de forma gratuita, entendeu? Para quê? Para quem tiver aí uma quem gostar de verdade, que pegar, que foi lá no backtest, lá nos replays lá, que é totalmente de graça, que você não paga nada para poder fazer o replay, e é uma grande escola, tá, o treinamento é uma grande escola, né, e você vê que nenhum time de futebol entra em campo sem treinar, cara. O treinador vai lá, faz treinamento, treina o time inteiro, desenvolve as táticas, estratégias, movimentação de bola, e cada treinador faz isso particularmente. Cada time joga diferente um do outro. Então, quando você pega isso aqui, joga lá no seu backtest lá e tenta adaptar ele para você, sabe, você começa a ganhar um pouco mais. E essa era a minha intenção, sabe, essa sempre foi a intenção, não é cobrar nada, simplesmente é assim, cara, porque é meio que revoltante, sabe, você ter que pagar ali 1.500, 2.000, R$ 3.000 num curso de trade para coisas que não funcionam, né. Então, assim, foi pensando nisso aí que eu fiz esse canal, entendeu? Só mais ou menos assim, dessa forma, foi esse o pensamento inicial. Então agora o que que acontece, gente, tomei um loss, fiquei negativo, eu tenho que correr atrás de uma forma de fechar pelo menos o mês no positivo, né, porque por mais que esteja negativo, a proposta inicial é um capital de R$ 4.500, ainda tem ainda, que dá para poder operar o 30 mini contratos de dólar, então do índice é muito mais barato, o índice precisa de 3.000, né, os mesmo 30, então esse valor a gente ainda tem, então por isso a gente foi para o índice. Mas ver se a gente fecha o mês no positivo ou pelo menos um 0 a 0. Então, a filosofia do canal, a intenção que tinha, foi de simplesmente ajudar as pessoas a desenvolver dar uma ideia, né, de um operacional para que as pessoas desenvolvam lá o seu lá e realmente dá um jeito de ganhar um pouco mais sem pagar muito caro para aqueles cursos inúteis, né, aqueles gurus do trade lá, que vai usar os aqueles setups e tudo. Então, assim, é ir na contramão do que ensinam, né. Você vê que isso aqui esse operacional, ele é na contramão. Então, assim, que as pessoas que estão acostumadas a ver outros traders operar, a princípio ele olha para esse operacional e fala: "Cara, você é louco, cara, como é que você faz um negócio desse?" Porque tá acostumado com os outros. Falei para você: "Vai dar uma venda aí agora, só que eu não vou poder fazer por causa do horário." Mas agora é o horário que tem que esperar, tá, ó, por volta desse horário, assim, de 9h, 9h30 mais ou menos. Essa esticada que costuma fazer, ele segura aí até umas 10, 10 e pouquinho, e pelo menos assim, uma das coisas que eu pude ver ontem, né, no fim de semana, na verdade, ontem e anteontem. Ele sobe aqui, segura, 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 aí dá abertura das ações, você não sabe para que lado ele vai, se é para cima ou se é para baixo, né. Então galera, é isso aí o nosso dia de hoje, eu vou precisar encerrar, que como eu falei, eu vou precisar sair para trabalhar. Então se você não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, deixa um like aí, né, vamos para cima aí, vamos reverter o nosso resultado aí, fechar o mês aí, ou no positivo ou no 0 a 0, porque a gente ainda tem mais 2 meses aí do trimestral aí, beleza? Galera, um grande abraço para todo mundo aí, até amanhã, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela audiência por estar com a gente aí, beleza? Grande abraço a todos, até mais gente.